Antes de prosseguir com esse vídeo, a gente tem aí uma notícia sendo confirmada, né, da negociação do Gustavo Henrique, nosso zagueiro aí, com o Fenerbahçe do Jorge Jesus. Eles já estavam aí tratando de preparar uma proposta para o Flamengo que aguardava primeiramente essa proposta, o jogador. E o Fenerbahçe já tem tudo acertado, bases salariais e tudo mais, informação aí do Vene Casagrande, né? Confirmando as informações que trouxemos dos últimos dias. Então, o Gustavo Henrique possivelmente se transferindo para a Turquia, para o Fenerbahçe, para jogar lá com o Arão e com o Jorge Jesus. Detalhe, tá, gente? A proposta que é aguardada é de cerca de 2,5 milhões de euros. A gente está falando aí de aproximadamente 14 milhões de reais. 14, quase 15 milhões de reais, tá? É um valor aí que, pensando em real, ele é um valor bom, mas pensando em euros, né? 2,5 milhões, o Gustavo Henrique está entrando numa boa fase agora, está começando a se destacar no Flamengo, fazendo gol. Eu, sinceramente, pensaria muito bem. O Flamengo vai ter 48 horas, tá? Segundo o jornalista, vai ter 48 horas para responder o Fenerbahçe. O PVC, que é bem crítico sempre ao Flamengo, dessa vez elogiando o Flamengo. Então o Flamengo retirando aquela ação no STJD para a questão do mando de campo, né? O presidente Rodolfo Landim voltou atrás, escutou a torcida, né? Após muita crítica da torcida, ele escutou a torcida, voltou atrás. E aí a gente, então, vai disputar o primeiro jogo, decide fora de casa, primeiro jogo em casa, no dia 27 de julho, já na quarta-feira, e o jogo de volta das quartas da Copa do Brasil somente no dia 17 de agosto, na Arena da Baixada, lá no gramado sintético, em Curitiba. Seguinte, a gente chega aqui com muita informação do Flamengo para vocês. Eu quero mostrar aqui já de imediato essa discussão, né? A gente começou a falar no programa Papo Reto, inclusive eu convido você a acompanhar o Papo Reto segunda, quarta e quinta-feira, meio-dia, no canal do Benja, no canal do IG, na roxinha do IG também. Tem muitas plataformas aí que estão transmitindo simultâneo, então acompanhe. Eu convido você, né, a estar sempre com a gente lá meio-dia no programa do Benja, no Papo Reto. Então é o seguinte, a gente teve uma discussão hoje que foi sobre a questão do Pedro ou Hulk, quem merece seleção brasileira. A questão toda agora é a convocação do Pedro, né? A provável convocação do Pedro, tá numa fase espetacular, merecendo aí, inclusive, ir para a Copa do Mundo, e isso hoje deu discussão. O Kleber acha que não, o Kleber é gladiador, o Mano também não, o Ben já concordou comigo que hoje ele contrataria para o time dele, se tivesse que escolher entre Hulk e Pedro. Eu não vou dar spoiler não, você vai acompanhar aqui agora essa discussão no Papo Reto e eu já venho aqui com a minha opinião sobre Hulk e Pedro. Pedro, apesar de ser reserva, agora tá voltando a ser titular. Você levaria o Pedro pra Copa? Você levaria Pedro e Gabigol? Benja, eu não levaria, eu não levaria o Pedro por justiça, assim. Eu acho que o cara que levar o Pedro deveria levar o Veiga. Né? Se o Tite levar o Pedro, deveria levar o Veiga, deveria levar o Dudu. Eu acho também que não é hora de ficar fazendo experiência. Ah, beleza, põe no grupo lá e é mais uma opção. Velho, se for pra deixar o cara só como opção, eu sou a favor de não levar. E eu acho que o Tite não vai levar. E centroavante por centroavante também, convenhamos, hein? O Hulk é melhor que o Pedro. Hoje o momento do Hulk é melhor que o do Pedro. Não vejo assim, cara. O Atlético depende muito mais do Hulk Essa é uma boa do que discussão. do que o Pedro no Flamengo. O Flamengo tem um time muito mais... O Pedro faz, cara, ninguém faz no Brasil. O que o Como Pedro não? O Hulk faz... é monstro. Não. O que o Pedro faz, todos os fundamentos, cara... Mas, Papa, o Pedro, até outro dia no Flamengo, ele era banco, mano. Então como é que a gente pode falar que um jogador que é banco do Gabigol... O futebol é momento, mano. Futebol é momento? Sim. Mas o momento do Hulk, se a gente pegar uma linha, é muito mais extenso hoje do que o Pedro. O Hulk, cara, ele já teve aquele momento dele, eu vou voltar a falar naquela questão do ápice. Futebol é falar a respeito de... Você fala, contratar pro meu time, você vai optar pelo Pedro porque é mais jovem. A gente tá falando futebol hoje. Mas no momento de hoje, você levaria quem pro seu time, Benja? O Pedro. É isso aí. O Benja escolheu certo. O Mano e o Kleber estão malucos. Que isso, cara? O Pedro tá jogando muita bola. E futebol é momento, como eu falei.
O Hulk é jogador de clube. Falei isso também no programa. O Hulk é jogador de clube. Nunca se deu bem em seleção, em Copa do Mundo. Foi uma decepção em Copa do Mundo 2014. O Kleber Gladiador falou sobre isso. Realmente, 8 anos atrás, quando precisamos dele, não fez nada. Então, cara, eu acho que isso aí não tem nem que se discutir. O Hulk é jogador de clube. O Pedro merece a sua oportunidade. Já era para ter ido para a Olimpíada. A diretoria do Flamengo acabou que não liberou. Então, no meu entender, o Pedro hoje vive uma situação de ápice, né? Ele tá, na verdade, ele tá chegando no seu ápice para a reta final do ano, né? E o Hulk já estava no ápice e já começa numa decrescente. O Pedro tá na ascendente. Então, tá chegando nesse ápice. E aí, por exemplo, a convocação definitiva para a Copa do Mundo, que acredito eu deve ser setembro, outubro, né? E em novembro, a Copa do Mundo. O Pedro vai estar na sua melhor fase, né? Se não tiver nenhum problema de contusão e tudo mais, ele vai estar na sua melhor fase, justamente nesse último bimestre. O Flamengo crescendo também, junto, né? Então eu estou muito confiante aí que o Pedro possa ser convocado. E olha, não vai ser nenhuma surpresa, não acredito no Gabigol não, acho difícil. Acho difícil o Gabigol pelas opções que o Tite tem. O Pedro é um jogador diferenciado demais de outros jogadores. É uma posição que o Flamengo, justamente, que o Brasil não tem, né? É uma posição que o Brasil não tem. O Kleber até falou, mas o Hulk no Atlético, o Atlético precisa muito mais do Hulk do que o Flamengo. Mas o Pedro era reserva. Não, mas agora, gente, é momento. Nesse momento, o Flamengo precisa muito do Pedro. O Pedro tá arrebentando e a seleção brasileira não tem ninguém que faça o que ele faz. É simples. Fora a idade, né, gente? Fora a idade do Pedro também. Então eu, sinceramente, fico com o Pedro e acho que hoje, se tivesse que escolher um outro jogador do Flamengo que está em grande fase, apesar do Gabigol se doar pelo time, né? Impressionante. Mas está jogando muita bola também. Mas o Everton Ribeiro não vai ser nenhuma surpresa. Ele já foi muito convocado, se ele for convocado para a Copa do Mundo, tá? O Everton Ribeiro, eu acredito que possa ser convocado. E aí eu discordo do Kleber, de falar de Veiga, de Dudu, não. Justiça seja feita, o Everton Ribeiro já era sempre convocado e o Pedro está merecendo essa convocação, né, há muito tempo. Ele teve aí de reserva do Flamengo, realmente aí ficou um pouco mais sumido, mas há muito tempo que o Pedro é esse jogadoraço, né, e agora está reencontrando esse futebol. A gente teve o Vampeta defendendo também, tá, o Pedro. Raro concordar com o Vampeta, né, corintiano. Ele falou o seguinte lá na Jovem Pan: o Tite tem um amor antigo com o Pedro e ele estava esperando ter uma sequência para chamar o Pedro de novo. Isso não é chutômetro, é informação que eu estou dando aqui. Ele tem muito jogador pela beirada, ele vai ter que sacrificar um desses para ter um jogador de área e esse cara é o Pedro. É o que eu estou falando, isso aí foi o Nilson César que falou, tá? Aí o Nilson César ainda falou o seguinte: não tem dúvida, aumentou para 26 o número de convocados. A chance é grande, eu vou ficar surpreso se não bater essa informação. Aí é que o Pedro comentou, o Vampeta comentou sobre o Pedro, desculpa. Para mim, tem chance de ir para a Copa do Mundo. Se seguir nesse nível de atuação, vai para a Copa. É o homem de área que o Tite quer. E além dele, tem o Matheus Cunha, mas esse está na reserva lá no Atlético de Madrid, tá? Então, olha só, também o Souza, ex-jogador de São Paulo, falou: se eu sou o Tite e tenho Pedro e Matheus Cunha, eu levo o Pedro, sem sombra de dúvidas. Eu não pensaria duas vezes. O Pedro é aquele jogador finalizador, dificilmente você vai ver ele errando 2 gols consecutivos. O Tite não é bobo, sabe da qualidade do Pedro. E você, torcedor do Flamengo? Não vai atrapalhar o Flamengo, que a temporada acaba cedo, né? É para ir para a Copa do Mundo. Você não quer ver o Pedro na Copa do Mundo? Com o Pedro na Copa do Mundo, eu torço para a seleção brasileira. Com o Pedro na seleção, aí o Brasil é campeão. Vou até o fim com a seleção brasileira. Eu tinha largado a seleção de mão depois daquele 7-1. Com o Pedro, eu volto a torcer para a seleção brasileira.